Vamos lá? Bora? Vamos começar? Simbora. Com o Santinha, né? Rogério! Só o hino do seu time é o hino da torcida, tá? Da torcida, pra não falar de A estreia na segunda fase é domingo, tá? 8 da noite, lá em Santa Catarina. Tomara que não esteja chovendo, feito choveu contra o Náutico. O Tricolor também vai pegar o Vila Nova, vai pegar o Ituano. São 3 adversários. Aqui no Jogo Aberto, a gente vai mostrar um raio-x desses caras aí. Quem é o mais perigoso? Quem é o pior? O primeiro é o Brusque. Solta aí, vamos lá. O Tricolor ficou no grupo 1 com 3 equipes e as 3 são de regiões diferentes do Brasil. Tem mais, 2 desses times ainda ficam no interior dos estados. Isso quer dizer que o Santa vai rodar bastante por esse Brasilzão. Entre idas e vindas estão previstos mais de 13.500 quilômetros, com viagens de avião e de ônibus. Só para você ter ideia, a quilometragem dá para ir de Recife a Petrolina e voltar pelo menos 10 vezes. Mas esse não é um problema exclusivo do time Coral. Os times se enfrentam 2 vezes dentro e fora de casa. O lado bom é que o Santa se livra logo da maior viagem na primeira rodada. Neste fim de semana, os tricolores vão a Brusque. O time de Santa Catarina se classificou em 4º no grupo B. A sequência do time catarinense não é das melhores. Ele já soma 7 jogos sem vencer. O time que fez um péssimo segundo turno de competição chega para esta segunda fase com dúvidas principalmente em alguns setores do campo. O goleiro Zé Carlos, que volta agora, que é um ponto de equilíbrio, que é um líder desse time. O ponto mais forte desse time, sem dúvida nenhuma, é o seu ataque, que tem como Thiago Alagoano o seu principal jogador. Perdeu o Edu, que era a grande referência no ataque, e não encontrou ainda um substituto à altura. Tem uma dificuldade muito grande nas laterais, principalmente quando os titulares não jogam, e esse eu acho que é o ponto mais fraco desse Brusque, que vai encarar o Santa Cruz, que vai encarar o Vila Nova e até mesmo o Ituano. Que a má fase do Brusque continue no quadrangular do acesso. Outro adversário coral é o Vila Nova, mas esse time dispensa maiores apresentações. Terceiro colocado do grupo A, o Vila enfrentou o Santa 2 vezes na primeira fase. Venceu em Goiânia, perdeu no Arruda. O time goiano se classificou com 6 pontos a menos que o Tricolor, mas tem a segunda melhor defesa da competição, com apenas 11 gols sofridos nas 18 partidas iniciais. No ataque, o perigo atende pelo nome de Enan, artilheiro da Série C com 6 gols. O último adversário de quem a gente falta falar é o Ituano, representante de Itu. A cidade, conhecida porque tudo lá seria gigante, na verdade tem um time bem modesto. A melhor época do Ituano foi em meados dos anos 2000, na década passada, quando teve seguidas participações na Série B do Campeonato Brasileiro. E foi só. O Ituano, nesta Série C, se classificou como vice-líder do Grupo B, com 29 pontos. E as poucas informações obtidas de lá do interior paulista tornam o Ituano ainda mais perigoso. Já deu para ver que o Santa vai enfrentar nesse quadrangular do acesso equipes com estilos de jogo diversos e retrospectos diferentes. Só que todas lutam pelo mesmo objetivo, subir de divisão. Por isso, a tal longa distância é o menor dos problemas para o time tricolor. A gente jogando só nos finais de semana, né? O tempo é bom, a gente consegue recuperar. Acho que a gente não vai ter problema com relação a isso. Vamos lá, vamos comentar então essa matéria do Matheus aí. 3 adversários, qual deles para você é o mais difícil, hein, Fabinho? Eduardo, interessante que se fosse na primeira metade do campeonato, eu diria sem sombra de dúvida que era o Brusque. O Brusque fez um primeiro turno excelente, abriu uma distância de acho que 8 pontos para o segundo colocado e no segundo turno só administrou, acabou quase não se classificando. Depois a gente ainda vai falar mais sobre isso. Mas na atual circunstância, eu acho que é o Ituano. O Ituano é um time que está crescendo na hora certa, como diria o filósofo Zé Teodoro, né? Ele não começou tão bem, mas agora no fim foi, depois do Santa Cruz, o time que fez o melhor retorno. É um time que joga bem lá no interior de São Paulo. Nessa época do ano também tem o calor lá nessa região, que é muito forte. É mais um adversário para os times que vão jogar lá, né? Dependendo do horário da partida. Se não me engano, do Santa Cruz é de noite, você não vai sentir tanto. Mas, de toda forma, é um time que vem em crescimento, por isso preocupa, né? O Brusque fez um começo de ano muito bom, foi vice-campeão catarinense, tirou o Sport da Copa do Brasil, você lembra desse jogo? Bem lembrado. 2-1,
mas caiu muito e acaba sendo uma incógnita. Será que vai recuperar aquele futebol de antes? Será que vai ser o time que terminou essa segunda fase capengando? Agora, Então, e o Santa, independente do adversário, tem que jogar o que ele jogou na primeira fase ou deve adaptar de alguma forma aquele jogo, Fábio? não, Santa Cruz tem que conseguir imprimir o futebol que em algum momento do segundo turno ele teve. Por exemplo, nas vitórias que teve sobre o Paysandu, sobre o próprio Vila Nova, que era um time bem entrosado, um time que era forte na marcação e que tinha o Pipico ali afiado, fazendo gols, tinha a habilidade do Chiquinho, jogando verticalmente. É isso que o Santa Cruz precisa. Um futebol que mostrou até garantir a liderança da chave. Depois disso, a queda foi muito grande. Mas até aquele momento, o Santa Cruz tinha colocado um padrão de jogo. Com o Itamar Chuli, o Santa Cruz era muito defensivo. O Martelotti fez um time que propõe o jogo, um time que criava, que dominava o adversário, e é assim que tem que ser.